meu professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Eu estou aqui hoje para fazer alguns apontamentos em alguns pontos, né, que estão sendo suscitados pela mídia relacionados ao acidente envolvendo aí a equipe de futebol chapecoense. E um dos assuntos, segundo as autoridades investigativas aeronáuticas, um dos pontos que está sendo ressaltado está ligado ao combustível. Esse assunto ele é muito complexo. Pane seca, combustível mínimo, autonomia mínima. Esse assunto ele é tão complexo que já em 2010 eu escrevi um livro só para tratar desse assunto. O que é combustível mínimo, como se abastece, quais são as regras, relaciona aqui acidentes ocorridos envolvendo decisão do piloto, decisão do controlador de tráfego aéreo. Esse assunto não se resolve de uma forma muito simples, não. Requer muito tempo e muito conhecimento. Existe um acidente que ocorreu em 25 de janeiro de 1990, em Nova York, que a aeronave também se acidentou por pane seca em situações, em circunstâncias bem semelhantes a essas que estão sendo cogitadas nesse atual acidente da Chapecoense. Tá? Esse acidente também é complexo. Eu escrevi um livro, o Acidentes Aéreos, onde eu descrevo detalhes desse acidente e explico por que a aeronave caiu. Na verdade, caiu por falta de combustível, mas o que levou a aeronave a cair por falta de combustível? A decisão do controlador, dos controladores, a decisão do piloto, da tripulação, de tal modo que, para entender o que está acontecendo com a Chapecoense, nós precisamos sim ter um bom entendimento desse assunto aqui. No caso da Chapecoense, eu falei para que fosse comparado o plano de voo, ou seja, no plano de voo, dentre vários itens, há um item que é a autonomia, autonomia mínima em termos de horas para realizar o voo. Então, existe uma regra, o piloto precisa preencher o plano de voo e abastecer a aeronave, contendo uma autonomia que ele possa fazer o plano de voo, mais um tempo para ir ao aeródromo alternativa e também para um tempo de voo sobressalente para possíveis esperas. Então, nesse caso, nós podemos ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Pega-se o plano de voo e faz uma comparação entre o combustível mínimo, a autonomia mínima que a aeronave deveria ter, e a autonomia que o piloto preencheu ali no plano de voo. Tá ok? E aí a gente pode trabalhar em cima disso. Mas muito cuidado, porque está circulando na mídia o plano de voo apresentado, e alguns, vou dizer assim, especialistas e alguns peritos já estão analisando o plano de voo apresentado como um elemento conclusivo relacionando ao abastecimento. Porque no plano de voo apresentado, que está sendo vinculado pela imprensa, diz o seguinte, que a autonomia é equiparada ao tempo de voo de A a B. Nós já sabemos que a autonomia tem que ser uma quantidade de combustíveis superior ao voo de A a B, mas ao aeródromo alternativo e também ao tempo para possíveis esperas. Mas muito cuidado, caros colegas, não sejamos levianos. Repito, já tem peritos apresentando uma solução comparando o plano de voo. O plano de voo apresentado é um bom ponto de partida, jamais um ponto de chegada. Nós podemos analisar, fazer essa comparação e trabalhar com essa hipótese e com essa informação. E eu acredito que as coisas estão caminhando para essa conclusão. Mas um perito não é leviano de chegar à conclusão e emitir pareceres conclusivos baseado nisso. Eu preciso fazer outras análises. Plano de voo apresentado é um bom ponto de partida, mas qual foi o plano de voo autorizado? Qual foi o plano de voo em vigor?
houve CHG, ou seja, houve mudança, não podemos jamais, jamais, jamais seremos levianos em acreditar que o plano de voo apresentado é o plano de voo que realmente foi autorizado pelos órgãos de controle. Por favor, pessoal, não cometa essa leviandade. Há muitos outros pontos que eu quero comentar, mas em relação ao plano de voo, eu quero alertar a comunidade aeronáutica que um perito ele não ia se deixar levar por essa simples informação. Pode ser importante e ela pode até caminhar por uma conclusão, mas emitir parecer conclusivo baseado nesse plano de voo é de uma leviandade que um perito, um especialista jamais cometeria. Então, ok, pessoal? Volto a falar mais coisas sobre esse caso. Um grande abraço e tudo de bom.